13. Alguém aqui já teve dificuldade para pagar uma dívida? Deixa eu ver, levanta a mão. Já teve dificuldade para pagar uma dívida? Deixa eu levantar a minha também. Tem gente aí que vai cair, fica levantando 2 pés aí, você vai cair. Aí a gente vai ter que fazer oração, se cair. Se cair aí a gente vai ter que fazer oração. A gente querendo fazer um esforço. Fazendo um esforço para levantar os 2 pés. Eu também já tive, irmãos. E uma foi agora recentemente, tive dificuldade para pagar uma dívida. E às vezes a gente acaba se envolvendo realmente em dívidas. É muito bom a gente lembrar que o nosso Deus, Ele cuida de nós, das nossas necessidades. Portanto, de acordo com o cuidado de Deus, a gente precisa levar uma vida de acordo com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente recebe de Deus. Com aquilo que a gente recebe de Deus. Porque se a gente não viver uma vida de acordo com aquilo que a gente recebe de Deus, a gente acaba entrando em dívidas, às vezes parcelas sem fim, sem ter a noção do dia de amanhã, do que vai acontecer, de como alguns imprevistos podem nos fazer embolar em meio de tempo e ter muita dificuldade de pagar a dívida. E às vezes, as 100 parcelas, e olhe lá, as 80 parcelas por aí, acaba fazendo com que o nome vá para o SPC e para o Serasa. Às vezes é a dificuldade de pagar uma dívida com dinheiro. Toda dívida não é fácil pagar, mas algumas são bem difíceis mesmo. Algumas dívidas são muito difíceis. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, engraçado, que eu mando vocês abrir, eu não abri. Romanos capítulo 13. Estou aqui em outro lugar. Romanos capítulo 13. Vamos pegar aqui o versículo 8. Diz assim, olha: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Dá uma pausa. Pode dar uma pausa aí. A gente pode lembrar, do dinheiro, mas só que o apóstolo Paulo, ele está dizendo coisa alguma. Coisa alguma. Então, ele está nos estimulando a viver honestamente, sem manchar o sobrenome que carregamos, que é cristão. O nome que a gente carrega aqui é cristãos. Ele está nos incentivando a não manchar esse nome. Então, ele está dizendo coisa alguma. Então, coisa alguma não inclui apenas dinheiro, inclui tudo. Evitem, a Bíblia fala isso, evitem pegar emprestado. Evitem pegar emprestado. Mas, contudo, se acontecer de pegar emprestado, engraçado que esses dias a gente tem falado isso e eu não sei, mas foi um versículo que Deus plantou no meu coração. Mas se pegar emprestado, devolva. Devolva. Seja lá o que for, pegou um livro emprestado, devolva. Pegou o quê? Pegou a sombrinha emprestado? Devolva. Qualquer coisa que você tenha pegado emprestado, qualquer coisa que você tenha que não te pertence, devolva. Seja um objeto. Se está contigo um dinheiro que não te pertence, não pague. Palavra, Bíblia. A gente gosta de acusar os outros, mas a gente tem dificuldade. É aquela velha história de sempre, a coisa se repete. A gente tem os olhos apurados para o defeito dos outros, mas a gente tem muita dificuldade de identificar os nossos erros. Então, se você tem alguma coisa que não te pertence, devolva.
entregue, não deva nada a ninguém. E algumas dívidas realmente são difíceis de pagar, tem dívida que é difícil de pagar. E aí ele diz mais assim, olha, no versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Pausa. Mas ele está dizendo que existe algo que a gente nunca vai parar de estar endividado, que é o amor. A gente vai estar sempre endividado, e dívida é algo que você tem que pagar. Inclusive a Bíblia fala, né? Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Inclusive a Bíblia fala a quem... Inclusive a Bíblia fala que nós devemos pagar respeito e honra. Respeito e honra. A quem tributo, a quem honra, a quem respeito. Então, isso generaliza, sabe? A questão das autoridades. Nós não somos todo mundo, né? Nós somos cristãos, então como cristãos a gente obedece, a gente respeita as autoridades. A gente não fica blasfemando e amaldiçoando, maldizendo as autoridades, mas a quem honra, a quem respeita honra, até porque toda autoridade é constituída por Deus. O amor, ele não é... As pessoas confundem, né? O amor, irmão, não é sexo. O amor não é atração física. O amor não é paixão. Inclusive a psicologia fala que a paixão é demência momentânea e que ela dura cerca de entre 24 meses, por aí. Dura até no máximo 3 anos, mas a média é 2 anos. Se você for analisar tudo direitinho, irmãos, eu gosto da psicologia, eu gosto. E você vê que realmente é verdade. Olha, primeiro ano, segundo ano é aquela paixão, aquela atração física, aquela coisa toda. Mas depois, aquilo dali acalma. Demência momentânea, depois passa. Agora o amor, Jesus ele fala no livro de João capítulo 14, ele diz que ele amou os discípulos até o fim. E Jesus é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo a seguir. E se ele é o nosso exemplo a seguir, se ele é o nosso padrão, às vezes não foi fácil amar, não. Teve um momento em que ele falou, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus, quem ia ocupar uma posição mais de honra no reino dos céus, aí Jesus falou desse jeito assim, olha, chateado, aborrecido, ele diz assim: até quando eu vou suportar vocês? Jesus, até quando que eu vou aguentar vocês? Estavam lá discutindo e Jesus diz assim: olha, vocês estão me tirando a paciência já. E às vezes tem pessoas, irmãos, que tiram a paciência, que tira a gente do espírito e dá vontade mesmo de... Só que a gente passa por esse mundo, irmãos, com esse propósito de amar e de ser amado. Tem gente que às vezes não quer ser amado e ela se esconde, ela se guarda, ela se isola, ela se reclusa, se torna recluso, mas também de amar. E esse amar, a gente precisa lembrar que o próprio Deus, ele diz assim, Romanos capítulo 5, volta um pouquinho, capítulo 5, olha que coisa bacana, coisa linda. Deixa eu te trazer à memória quem você era. Capítulo 5 diz assim, olha, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E quando eu estava lendo esse versículo, é lógico, né, que a gente já conhece, a gente já leu ele, eu já li outras vezes, mas hoje ele me veio de uma forma diferente. Eu comecei a me lembrar quem eu era.
quando Deus me atraiu para a presença dele. Quem você era, irmãos? Como nós éramos? Olha, você pode imaginar uma série de defeitos? Pois é, era eu. Só não falava aqueles palavrão de baixo calão, né? Aqueles palavrão que hoje em dia se tornou comum. Mas, irmãos, sim, xingava, odiava, ficava com mágoa, desejava o mal, planejava vingança. Era Susana. Esperava a pessoa esquecer para me poder dar para ela, né, o troco do que ela fez. Muitas das vezes, eu ficava torcendo para coisa ruim acontecer com a pessoa, porque ela merecia. E essa era a Susana. Falava mal, desejava mal. A adolescente faz loucura, né? Eu não conhecia Jesus quando eu era adolescente, ainda não conhecia Jesus. Já fui conhecer Jesus, ninguém sabe aqui, né? Vamos falar para vocês não sabem, com 17 anos. Aí, irmãos, olha que coisa, eu cheguei a desejar mal para minha mãe. Brigava comigo quando ela deu nas costas, tomara que eu morra. Ô Jesus, meu Deus, eu não conhecia Jesus, irmão. Então, essa era a Susana. Eu não tinha nada de bom. Mas estou falando de mim. Eu não quero que você fale de você. Não, pensa aí, como é que você era também? Como é que você era? O que fazia de errado aí? Tem gente aí, irmão. Tem alguém aqui, vou só dar um exemplo aqui. Tem alguém aqui no nosso meio que a gente olha assim, uma santa mulher de Deus, vive aí na bagaceira, como o pessoal fala. Hoje a gente olha para ela, ninguém diz. Não vou apontar não, porque eu já falei para vocês. Esse negócio de você estar falando o nome da pessoa, você amanhece com a boca cheia de formiga, entendeu? Então, a gente olha para ela, não diz, mas vivia na bagaceira. Isso éramos nós. Mas foi exatamente quando nós estávamos mortos, nosso pecado cheio de defeito, aprontando, fazendo coisa errada, odiando, planejando vingança. Era desse jeito. Foi que Deus, Ele nos atraiu, nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Sabe como é que a gente quer amar as pessoas? Quando elas merecem, quando elas estão corretas, quando elas são direito, quando elas fazem as coisas certinho. Aí nós queremos amar. E o poema mais conhecido da Bíblia, que é Coríntios capítulo 13, fala que se a gente, ainda que a gente dê todos os nossos bens, sabe, para os pobres, tem gente que faz isso, mas se não tiver amor, de nada vale. Será que alguém consegue se desfazer de toda a sua riqueza, de todos os seus bens, dos seus carros, fazer isso sem ter amor? Tem sim. Inclusive eu já vi casos de pessoas famosas que tinham muita coisa, tinham riqueza, que eram milionários, mas abriram mão de tudo para viver uma vida no campo, porque queriam se tornar anônimas, queriam recomeçar uma vida longe de holofotes, longe de flashes, de brilho, de tudo isso. Já vi. Então as pessoas fazem algumas coisas, fazem doações, tratam bem, mas às vezes não tem amor. E se faz sem amor, vamos lá rapidinho, Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Só um pouquinho para frente, tá? É o primeiro Coríntios. Versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim, esse aqui é o poema mais conhecido da Bíblia. Versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Tá bom, faz aqui pra gente desse versículo aqui, tá bom. Só barulho, só zoada. Falar de amor é fácil, e falar eu te amo também é fácil. Falar eu te amo e falar de amor, e as pessoas falam muito de amor,
mas é pouca gente sabendo amar. E volto a dizer para você, o nosso exemplo de amor, nosso padrão de amor é Jesus Cristo. E olha com quem que ele conviveu, e muitas das vezes, volto a dizer que ele chegou a se aborrecer, até quando que eu vou aguentar vocês, mas olha quem ele amou, olha quem ele amou. Ele amou alguém que ele sabia que ia atrair ele, que ia vender ele por 30 moedas de prata, mas ele amou Judas, a ponto de no último momento que ele teve contato com Judas, o último contato que ele teve com Judas, ele chamou Judas carinhosamente de amigo. Ele amou Judas, ele amou Pedro, que negou ele 3 vezes, falou vitupérios. E eu não sei o que foi que Pedro falou, quais foram as palavras que ele falou, talvez falando mal de Jesus. Eu lá conheço disse lá algumas coisas, mas ele amou Pedro, falando mal dele. Deixa eu repetir isso aqui, falou mal de Jesus, mas ele amou Pedro. Ele amou Pedro. Ele amou também o outro que não acreditou nas palavras dele, que duvidou das palavras dele, que foi Tomé. E essas foram as pessoas que ele declara, que o apóstolo João declara que ele os amou até o fim. Aí eu volto a dizer, amor não é atração física, amor não é sexo, amor não é paixão, amor é uma decisão, e a decisão de amar alguém até o fim. E às vezes, irmão, tem dívida que é difícil de pagar. Olha o que ele está dizendo: amar, ter essa dívida sempre, nunca terminar de pagar a dívida chamada amor. E quando você acorda, você já tem a dívida de amor para pagar. Isso inclui todo mundo. Às vezes pagar algumas dívidas é difícil, e às vezes pagar a dívida para o marido, essa dívida do amor, às vezes é difícil. Pagar essa dívida para o irmão, às vezes é difícil. E pagar uma dívida dessa para um desafeto, para alguém que nos tem como inimigo, irmão, não é fácil. Às vezes pagar uma dívida de amor para o marido não é fácil, mas o amor, ele tem que ser até o fim, igual Jesus, até o fim. Isso inclui os dias que a pessoa não merece amor. A gente precisa se lembrar, mas eu também não merecia. Mas se eu não merecia e ainda assim ele me amou, deixa claro, né? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, quando nós estávamos cheios de pecado. Não, ele não nos amou porque a gente chegou, começou a adorar ele, e aí começou a se santificar, purificar. Não, foi quando a gente estava em pecado, foi quando a gente falava bobagem, chamava palavrão, foi quando você bebia, foi quando você fumava, foi quando você se ajoelhava dos santos e beijava os pés, foi quando você ia uma bagaceira e ficava lá dançando, quando você se prostituía, quando você adulterava. Foi lá nessa situação que Deus, ele te amou e te atraiu. Quando você estava cheio de pecado, ele te amou e te atraiu. Não foi porque você já estava certinho, não. Aí ele quer que nós venhamos fazer o mesmo, ficar em dívida com todas as pessoas de amor. Ainda assim, quando fala até o fim, ainda assim, quando a pessoa não merece o nosso amor. Porque aí a gente se lembra, né? Puxa, eu, na verdade, não é nem que eu não merecia, eu continuo não merecendo, mas mesmo sem merecer, todos os dias é derramada sobre a minha vida uma medida generosa de amor. Por que eu não vou dar para as pessoas aquilo que eu estou recebendo de graça diariamente? Por que eu não vou dividir? Por que eu vou até falar assim, de uma maneira assim, por que eu não vou dar um pouco para as pessoas aquilo que eu tenho recebido em abundância? Louvado seja Deus, porque você sabe disso, você está recebendo o amor de Deus. Olha para a tua vida, irmãos, olha para você, nós estamos recebendo uma medida generosa de amor todos os dias. Daí a gente vai dar até para os nossos inimigos, até para os inimigos. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos dar até para os nossos inimigos. Não é sexo, não é paixão, não é atração física. O amor é uma decisão, a decisão de ir
aonde ninguém mais se propõe a ir. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando conosco, nós que somos cristãos, que procuramos nos assemelhar a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que sobre nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, foi derramado o amor de Deus no nosso coração, por intermédio do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Então nós que temos o amor de Deus, que temos o Espírito Santo, nós temos que nos propor aí aonde ninguém mais decide ir, a romper as barreiras, os grilhões do preconceito, e principalmente os grilhões do preconceito, da maldade, da morte, da maldade fora de casa, às vezes maldade dentro de casa, de pessoas que ainda não têm o amor de Deus derramado no coração dele, até porque o amor não é palavras, se for só palavras, se o amor não for verdadeiro, é apenas como um metal que só faz zoada, é um objeto antigo que só faz zoada, mas não tem benefício, não traz benefício nenhum. Mas o amor não é palavras, o amor, ele é demonstrado nas pequenas atitudes, é no dia a dia, e a gente viu aí tanta demonstração de amor, eu vou colocar assim, né, no sinal entre aspas, a gente viu aí, antes de ontem, hoje é 4, não é isso? Hoje é 4, antes de ontem, a gente viu aí tanta demonstração de amor, eu estou colocando entre aspas, nos cemitérios, pessoas que foram visitar, né, o túmulo dos seus finados, colocaram flores, choraram, rezaram, acenderam vela, mas que enquanto a pessoa estava viva, teve dificuldade de pagar essa dívida. Nós vamos passar por esse mundo aqui para amar e para ser amado, e para amar até o fim. As pessoas que você tem na sua vida, não é para falar de amor não, é para você amar. E sabe o que é o amor? Até para fechar a minha mensagem, porque ela é uma mensagem, não é uma pregação. E até para fechar, para falar de amor, o amor é aquilo que amor é a decisão de você se doar poderosamente em oração, em rogos e em lágrimas, se for possível, enquanto a pessoa estiver viva. Uma dívida a ser paga diariamente, todas as vezes que você acordar, você já acorda endividado. E às vezes pagar uma dívida de dinheiro é mais fácil do que pagar uma dívida de amor naquele dia que aquela pessoa não está merecendo o mínimo da tua atenção. Mas ao invés de amar depois que a pessoa já não está mais aqui, enquanto ela estiver respirando, paga a dívida, paga a tua dívida e ama ela até os teus desafetos, até os inimigos. Jesus diz assim: olha, se vocês amarem e cumprimentarem apenas os seus amigos, apenas pessoas que te amam, que te fazem bem, que proveito há nisso? O que difere vocês dos incrédulos, dos gentios? Mas amar e falar, cumprimentar até os desafetos, até aquelas pessoas que falam mal da gente, que difamam, que fazem injustiça, que desejam o nosso mal, que você ficou sabendo que falou mal de você. É isso que difere os cristãos do povo lá fora. E principalmente, irmãos, se o povo do mundo estava lá, é uma força de expressão, tá? O povo que não procura se espelhar, entender, conhecer a palavra de Deus, para se amoldar a palavra de Deus, estava antes de ontem demonstrando amor para pessoas que já não importa mais. Todos nós temos pessoas na nossa vida hoje que
que merece, que tem que receber esse pagamento de dívida. Você tem pessoas na tua vida hoje que você precisa pagar a dívida amando até o fim. E se as pessoas entendessem isso, o que significa pagar essa dívida de amor? Pagar a dívida nem sempre é fácil, eu volto a dizer, pagar essa dívida de amor, amando até o fim. Se as pessoas entendessem o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, está dizendo, não haveriam divórcios, não haveria separação, não haveria separação de corpos, tá? Não haveria guerras dentro de casa, não haveria ameaças, né? A gente vai ter que separar porque uma hora um dos dois vai preso. Não aconteceriam essas coisas se as pessoas compreendessem que essa dívida de amor, ela tem que ser paga até o fim. Eu digo, até o teu último dia, até o teu último suspiro, você precisa pagar. Dívida essa que você nunca vai quitar, mas você sempre vai ter que pagar essa dívida de amor ao teu marido, mesmo quando ele não merece, à tua esposa, quando ela não merece, aos filhos, ao vizinho, à tua sogra, ao teu cunhado, a quem quer que seja que Deus colocou na tua vida, pagar essa dívida de amor e nunca quitar, porque o apóstolo Paulo está dizendo que vocês vão sempre dever, vão sempre ficar devendo. É uma dívida que você paga e sempre vai ficar devendo e nunca vai quitar. Enquanto você tiver fôlego de vida, não é falar, é com ações, é demonstrações, é você cuidar, e principalmente, irmãos, é você se doar, é você renunciar, é sacrificar, se doar poderosamente em oração, em sacrifícios, em propósito e em lágrimas, porque essa é a vontade de Deus, que você ame a tua família em oração, em jejum, em lágrimas, enquanto você tiver fôlego de vida. Ame a tua família, ame os teus vizinhos, ame os teus inimigos, demonstre amor, não fale, porque só falar é uma coisa, demonstre amor até o teu último suspiro de vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de joelho.